Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Bom, como vocês sabem, aí começo de abril nós tivemos essa daqui, a 28ª edição da Maratona de São Paulo. E essa foi a minha 4ª edição da Maratona de São Paulo, minha 11ª maratona oficial, né? Eu sempre faço todas as maratonas de São Paulo desde 2019, né? Foi a minha primeira edição da maratona. Mas toda edição nós temos alguma situação um pouco controversa, né, que envolve a maratona. Então, em 2022 nós tivemos a entrega do kit no Shopping Light, que é um shopping bem apertado que tem aqui no centro de São Paulo. E a gente estava saindo da pandemia de Covid, né, e aí causou filas quilométricas, né, foi uma grande polêmica. Em 2023 aí nós tivemos também polêmicas de listas, né, e uma coisa que a Maratona de São Paulo sempre tem são as opções inusitadas aí que nós temos durante a prova, né, que são um pouco controversas, vamos dizer assim, né? E dessa vez eu acho que eles conseguiram se superar, né? Foi muito inusitado o que eles deram ali no quilômetro 20, que foi queijo, né? Então, na hora ali, como eu estava lidando com a maratona como se fosse um treino, né? Para mim, eu vi o queijo ali, quilômetro 20, eu só tinha levado um Gatorade, pensei, bom, um pouco de sal, né? E uma coisa sólida para comer, isso vai ser bom para mim, né? Só que eu já estava com vontade de número 2, e aí quando eu entrei na USP aquilo deu uma potencializada, deu uma dor de barriga, e eu pensei, bom, não foi uma boa, né, escolha ter pego esse queijo, né? Então, assim, isso causou bastante questionamentos aí nas redes sociais, né? O porquê que deram essa opção ali durante a prova. E aí, lendo um pouquinho a respeito, né, que na hora que eu peguei eu nem pensei isso, né, o queijo ele é uma proteína de digestão um pouco mais demorada, e você tem também a questão da lactose, ou seja, né, isso pode ser uma bomba, né, pro organismo, né, e pode afetar ali o resultado de muita gente durante a prova, né. Então, para falar um pouquinho sobre isso, né, para comentar com um pouco mais de propriedade, então eu estou chamando aqui para conversar com a gente, né, sobre esse tema, a nutricionista Fran Santin. A Fran, além de uma excelente nutricionista, ela é uma grande ultramaratonista, uma das melhores aí em atividade, inclusive já representou a seleção brasileira, né, nos 100 quilômetros, uma atleta assim fantástica e com certeza vai passar para a gente aí uma visão bem bacana aí sobre isso que aconteceu durante a Maratona de São Paulo, que vamos dizer, né, como canal aqui de ultramaratona, os 42 quilômetros da maratona é uma prova rápida, né? Então ter essa opção é uma opção bastante inusitada, né, para uma prova rápida. Então, Fran, palavra contigo aí. Bom, o consumo de proteína, ele é realmente essencial, né? Todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas, né, as gorduras e também os micronutrientes, eles são essenciais para a gente ter uma boa saúde. Mas quando a gente fala na prática da atividade física, né, mais especificamente aqui, nós estamos falando da corrida, a proteína ela é importante sim, mas principalmente no pós-treino. Quando a gente pensa no intratreino, ou seja, né, naquele momento em que eu estou executando a atividade física, a gente precisa repor carboidratos e eletrólitos. Eles serão muito mais importantes nesse momento do que o consumo da proteína, que sim, pós essa atividade, ela vai ter uma função super importante de nos ajudar na recuperação. Então, quando a gente está pensando, né, no intratreino, quem é o principal ator aí, de fato, são as fontes de carboidrato, e que a gente tem
inúmeras possibilidades aí hoje, né, de consumi-las, né. Claro, o mais comum e o que a gente de fato mais encontra aí no mercado, que é mais fácil de você levar para a prova, são os géis de carboidrato. Mas falando, né, da questão das proteínas, então por que durante uma atividade física, né, ela não é tão relevante? Bom, a proteína, ela é mais pesada, né, ela demora mais para ser digerida pelo nosso organismo. Então, se você fizer o consumo de proteína durante uma atividade física, e aqui, claro, eu não estou falando em atividade física de longa distância, onde aí ela pode ter, né, um papel importante, é outra história, mas vamos pegar até uma maratona, né, especificamente, o mais interessante é que você fique realmente no consumo de carboidrato e de eletrólitos, até porque, né, quando você vai consumir qualquer alimento que seja, mas falando especificamente da proteína, ela vai chegar aí, né, no seu sistema digestório, ela precisa ser quebrada e ser absorvida, né? Como ela demora mais do que um carboidrato simples, por exemplo, né, é mais sangue que tá saindo aí dos teus músculos indo pro teu sistema digestório para fazer essa digestão. Então, o que a gente tem hoje de possibilidades aí em termos, né, do consumo de carboidrato? Como falei anteriormente, os géis de carboidrato são os mais comuns e a gente tem diversas formulações, diversos tipos hoje aí no mercado, mas a gente tem também, né, as balas de carboidrato, pensando aí até uma maratona, né? As balas de carboidrato são fáceis também de serem levadas e serem consumidas, e aí quando a gente vai para provas mais longas, ultramaratonas, aí é uma série de outras possibilidades que a gente tem do consumo do carboidrato. O que é o mais importante, né? O atleta ter sempre em mente. Indiferente do que a prova te ofertar, você precisa ter a tua suplementação, você precisa ter a tua alimentação. Tudo isso precisa muito bem ser treinado, ser testado anteriormente aí aos seus treinos, né? A gente tem notícias aí, tem visto, né, algumas provas, eu tinha visto principalmente, né, na linha do trail, mas agora mais recentemente, né, uma maratona acabou ofertando, né, queijo durante o treino, né, durante a prova, perdão, proteína, né, durante a prova. Alguns atletas pegaram e tiveram alguma situação incômoda. Fora que quando a gente fala, né, na proteína aí, origem dos lácteos, a gente pode ter ainda, né, pessoas que têm dificuldade maior, né, em quebrar essa proteína e podem ter outros tipos de situações aí durante a prova. Mas o mais importante, não é porque a prova está te oferecendo que você deve pegar, ao contrário, né? Eu sempre oriento que o atleta evite pegar o que está sendo oferecido na prova, a não ser que seja algo que ele já use, né, ou que ele já tenha testado, e claro, obviamente, a hidratação ele vai também se favorecer daquilo que tem na prova, mas o mais importante, né, é o atleta testar tudo anteriormente nos seus treinos, né, e deixa de lado aquilo que está sendo ali ofertado, até porque se você não testou anteriormente, indiferente de ser proteína ou não, até mesmo o carboidrato, dependendo da concentração do que está sendo ofertado, se você não está preparado para isso, você pode ter problemas, né? Então, o principal, né, que eu sempre recomendo aos atletas que eu atendo e que deixo, né, como lição principal aqui nesse vídeo, é que você use somente aquilo que você usou nos seus treinos, né? Que você já testou muito bem nos seus treinos e que você deve levar para o dia da prova. Ou seja, a responsabilidade da alimentação, da suplementação durante uma prova, ela é sua, né? Obviamente que quando a gente fala em água, por exemplo, a própria Confederação Brasileira de Atletismo coloca lá, né, que de tantos em tantos tempos, tantas e tantas distâncias, a prova deve ofertar água. Sim, né, mas comida não é obrigatório a prova ofertar. Então, a responsabilidade, ela é sua. A responsabilidade de treinar antes, testar muito bem antes, ela é sua. Beleza? Um grande abraço aí para vocês e espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigado aí, Fran. Como sempre aí, dando um show de explicações aí. Ficou uma resposta aí fantástica, né, para falar desse tema polêmico. Bom, meus amigos, então, como vocês puderam ver, a questão do queijo aí foi uma péssima escolha da Maratona de São Paulo, né? Não afetou a minha prova, né, porque eu estava lidando com ela como um treino, e para mim a questão de, né, já correr ali com
com vontade número 2 ali, né, balançando tudo, né, que eu até descobri que tem um termo para isso, né, quando tá correndo ali, fica movimentando, é peristaltismo, né, uma coisa assim. E então para mim não foi um problema, mas eu tenho certeza que foi um problema para bastante gente, né. Então, a Maratona de São Paulo, como eu falei para vocês, gosta bastante de inovar, né? Eu acredito que como eles têm bastante patrocinadores, então o que que eles fazem? Eles colocam, né, as opções dos patrocinadores durante a prova, né? Só que como a Fran bem frisou, durante uma prova rápida, você tem que ter uma hidratação, água, eletrólitos e carboidrato, né? Por que não pegar gel de carboidrato, né? E dar em alguns quilômetros específicos, né? Mas também foi muito bacana o que a Fran falou, de que o atleta é o responsável pela sua hidratação, pela sua suplementação, né? Ficar somente dependendo da organização, né? Então transferindo a responsabilidade que é sua para a organização não é algo legal e pode ser que dê algum problema, né? A gente só pode usar aquilo que a gente já está acostumado durante o treino, né? Inclusive eu de ter comido esse queijo, né? Bom, se bem que era um treino para mim, né? Então eu estava fazendo ali um teste, mas mesmo assim era uma prova, né? E eu poderia ter ferrado, né? A minha prova mais ainda ali, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, com as opções que nos são dadas, né? Então, assim, recado para a Maratona de São Paulo, sabe, faz o simples, né? Então, a melhor coisa a fazer, né? Eletrólitos, carboidratos, se vocês querem agradar os patrocinadores de vocês, né? Então pega esse queijo e dá ao final, né? Porque a proteína ela é muito melhor ao final, né? Então terminou a prova, a proteína ela é indicada, né, para o pós. Então faz isso, né? Dá no final. O que eles fazem, né? Geralmente, né, tem torrone, geralmente tem paçoca, né? Dessa vez eles também deram uma fruta que eu achei inusitada, que foi uva, né, que eu nunca tinha visto. Então, eu acho interessante dar isso ao final, né? Eles dão um kitzinho lá com banana, maçã, aí tem um torrone e tem uma barrinha de cereal, né? Mas eles poderiam muito bem pegar esse queijo, né, dar no final, pegar a paçoca também, dar no final. Então faz um kit mais recheado, né? Não durante a prova. Eu estava conversando com a Fran e ela falou que o torrone, a paçoca, eles têm proteína, mas eles têm proteína em menor quantidade, né? Então eles vão ter mais carboidrato, vão ter mais açúcares. Durante a prova até não vai dar tanto problema, né? Mas o mais recomendado é a parte mais líquida, né? Então eletrólitos, se tiver o gel, né? O gel seria fantástico, eles poderiam muito bem colocar ali durante os PCs ali, os PCs mais específicos, vai, um 10, um 20, um 30, né? Ou colocar bem mais para frente ali quando o pessoal já começa a ter um pouco mais de problema, né? Vai a partir da distância de meia maratona, colocar gel. Então a melhor coisa é não inventar, sabe? Fazer uma coisa mais simples, né? Então, quer agradar os patrocinadores? Dá no finalzinho da prova, né? Pro pessoal. Eu acho que isso vai ser muito melhor aí para a prova, né? Porque infelizmente foi uma decisão bem errada aí da organização, né? De dar esse queijo. Muita gente que já é experiente, que fez a prova, não pegou, né, que estava querendo tempo, né, na prova, fazer uma boa prova, sabia que isso ia dar problema e não pegou, né. Até teve um pessoal que estava brincando, falando assim, se eu soubesse eu já tinha ido com uma sacolinha, né, pegava mais queijo e depois levava para casa para tomar com cerveja, né? Então o pessoal poderia ter dado no final, que eu acho que ficaria bem melhor, né, para a Maratona de São Paulo, né. Então, o que fica, né, para a organização é não inventar, sabe? Faz o simples, né? Faz o básico ali para a galera conseguir fazer uma boa prova, né? E para o atleta fica aquela velha máxima, né? Durante a prova, não utiliza aquilo que você não usou nos treinos. Essa é a melhor situação, né? Se você nunca comeu queijo, né, durante uma prova, não faça isso, né? Então, se você nunca usou determinada bebida, né, que isso já aconteceu comigo também, na minha primeira maratona, né, então eles estavam dando, acho que era tipo aquelas bebidas com açaí, aí eu fui, já não estava muito bem, já tomei 3, 4 copos, aquilo me deu uma dor na barriga, e quase me tirou da prova de vez, né, então precisa tomar muito cuidado. Então é isso, meus amigos, que eu queria falar aí sobre
esse tema do queijo, né? Então, mais uma vez aí, muito obrigado aí para Fran Santin, né? Esteja sempre convidado a vir aqui pro canal para dar essas explicações aí para a gente falar, né, mais tecnicamente aí sobre alimentação e sobre corrida, tá certo, meus amigos? Então, um grande abraço para vocês. E antes que eu esqueça, né, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí de mais essa esquisitice aí da Maratona de São Paulo e o que será que eles vão aprontar aí para 2025, meus amigos? Grande abraço para vocês.